Bom, gente, hoje aqui no canal vamos revisar duas partes da química super importantes juntas: estequiometria e termoquímica. Eu tenho certeza que elas têm uma interseção muito bacana e que às vezes incomoda alguns. Então, o meu objetivo vai ser passar para vocês confiança. A gente vai ver um pouco da matéria, vai fazer exercício e ao fim vai estar com um sorriso no rosto de quem sim entendeu essa matéria. Não vamos perder tempo não, porque hoje vai ser um ótimo dia para você aprender química. E claro, coloca o teu like, compartilha o vídeo com quem você acha que está precisando. Vamos espalhar educação de qualidade, Enem chegando e você sentindo já o cheiro da aprovação. Tô confiando em você, eu quero que você confie cada vez mais em você, ó. Tamo junto, bora! Gente, o que é uma equação termoquímica? A equação termoquímica é a equação química com todas as coisas que são importantes para que a gente possa saber o ΔH que está envolvido ali. Então eu queria que vocês entendessem que numa equação termoquímica é super importante eu dizer a quantidade que tem de reagente e produto, quer dizer, os coeficientes muito certos, tá? Balanceada corretamente, os estados físicos, e como isso é importante, saber se é sólido, líquido ou gás, porque o sólido tem diferente energia do líquido, que tem diferente energia do gás, e por aí vai. Eu vou colocar sempre o ΔH para dizer se o calor é liberado ou se o calor é absorvido, e eu vou colocar, gente, o estado alotrópico, porque tem algumas substâncias simples que sofrem, né? Tem alguns elementos que sofrem alotropia, que é aquele lance de eu ter substâncias simples diferentes, mas com o mesmo elemento. Então é importante quando eu boto o carbono, saber se aquele carbono é o grafite, se aquele carbono é o diamante, porque alótropos diferentes têm energias diferentes. Mas a gente vai passar por isso tudo agora para que vocês possam relaxar e entender a coisa. Primeiro, olhem esse exemplo. Eu tenho carbono, aí eu digo logo quem é, o grafite. Mas o oxigênio, O2, é o gás oxigênio, dando CO2. Vocês percebem que eu tenho os estados físicos, ó. Eu tenho gás, então é importantíssimo colocar, porque estados físicos diferentes, energias diferentes. Alótropos diferentes, energias diferentes. Então o ΔH seria diferente. Nesse caso, eu coloco o ΔH, esse menos quer dizer que a reação ela é exo, ou seja, a gente libera 94 quilocalorias, pode estar em quilocalorias ou em quilojoule, que são as unidades mais usadas, ou então calorias ou joule, né? Lembrando que esse quilo quer dizer 10 à terceira. E aqui, ó, cara, por mol. Por mol de quê? Todo mundo aí tem um mol. Isso eu vou destrinchar bem. Por enquanto eu quero só que vocês vejam o que é a equação termoquímica. Eu coloco todas as substâncias, todos os estados físicos, eu digo qual é o alótropo e eu falo quanto é o ΔH. Beleza? Agora, por que é importante isso daí? Vamos lembrar uma coisa. A fase sólida é aquela fase onde as partículas estão mais paradinhas. Pô, se elas estão bem paradinhas, quer dizer que elas têm menos energia. A fase gasosa está todo mundo totalmente enlouquecido. Então, se está todo mundo enlouquecido, quer dizer que é a fase onde eu tenho a maior energia. Então, o que é que eu posso dizer? Que quando eu vou de sólido para líquido, que eu quebro aquele lance lá do retículo que a gente viu na química básica, que você rompe, que você arrebenta a estrutura, você aumenta a entalpia. Se eu for de líquido para gás, aí é que eu aumento mesmo essa entalpia. Então a gente pode dizer que de sólido para líquido, a fusão, ela apresenta ΔH maior do que zero. Ou seja, a gente absorve energia. O líquido tem mais energia do que o sólido. E, com certeza, de líquido para gás, a gente absorve muita energia, então o ΔH aqui também é maior do que zero. As voltas, gente, se eu for de gás para líquido, tem uma energia enlouquecida e vai diminuir um pouco a energia. Então vai diminuir a entalpia. O ΔH ele vai ser menor do que zero. Se eu for de líquido para sólido, eu posso dizer também que diminui a entalpia. Esse ΔH ele também é menor do que zero. Qual é uma conclusão que eu quero que todo mundo tire? E ela é simples. Gente, a entalpia do sólido, tá? Ela é menor do que a entalpia do líquido, que é menor do que a entalpia do gás. Isso tem que estar bem firme. Quem tem mais energia é o gás. Então, se vocês olharem, olhem essa consequência aqui como ela é bacana. Vocês podem perceber que nas três reações eu tenho hidrogênio mais oxigênio
hidrogênio mais oxigênio, hidrogênio mais oxigênio, dando água. Então as três reações elas são muito parecidas. Percebam, em primeiro lugar, que para balancear o ideal seria ter um meio e um meio. Balanceei. Qual é a única diferença entre essas reações? É que na primeira a água é sólida, na segunda é líquida e na terceira é gás. Aí vai que, na prova, ele pergunta quem é maior, se é o X, se é o Y ou se é o Z. Gente, o que é o X? É o calor liberado na primeira. O que é o Y? É o calor liberado na segunda. O que é o Z? É o calor liberado na terceira. Se eu fosse fazer isso, eu acho que a melhor maneira é olhando para um gráfico. Se nas três eu vou liberar energia, quer dizer que nas três o produto tem menos energia do que o reagente. Como o reagente das três é igual, eu vou partir do mesmo ponto para as três. Então eu vou colocar aqui nesse nosso gráfico. Ó. Aqui seria entalpia em função da reação. Vamos lá. Como é que ficaria? O primeiro patamar está aqui em cima. Ó. E ele é igual para as três. Eu tenho hidrogênio mais um meio do oxigênio. Agora, nas três reações vai cair. Michel, como é que tu sabe? Primeiro porque reação com oxigênio é combustão. E combustão é isotérmica. E depois porque ele deu o sinal, ó. Ó o sinal negativo aqui. Quer dizer que eu vou perder energia. Então, quando eu perco energia, se o produto é diferente, eu vou ter um produto aqui, eu vou ter um produto aqui e eu vou ter um produto aqui. O que é que tu vai parar e pensar? Nos três casos, eu teria água. Então aqui seria H2O, aqui seria H2O e aqui seria H2O. Porra, mas a água, ela tem mais energia quando ela está em que estado físico? Gás. Então se eu coloquei em ordem de energia, aqui seria o gás, que é quem tem mais energia, aqui seria o líquido e aqui seria o sólido. Poxa, se o sólido é quem tem menos energia, eu vou liberar mais para chegar até ele. Ó, eu vou ter que liberar essa quantidade aqui para chegar no sólido, essa quantidade para chegar no líquido e essa quantidade para chegar no gás. Se a gente colocasse aqui o pontilhado, ó, aqui, aqui e aqui, o que é que a gente percebe? O que a gente percebe aqui é que daqui para cá é a quantidade liberada para formar, eu vou até colocar uma outra cor, né, que fica mais legal. Daqui para cá, ó, é a quantidade liberada para formar o gás. Para formar o gás, ó, é a letra Z. Então esse aqui vai ser o Z. Daqui para cá, ó, é a quantidade liberada para formar o líquido, que seria o Y. Aqui vai ser o Y. E daqui para cá, ó, vai ser a quantidade liberada para formar o sólido. E para formar o sólido aqui, ó, é o X. Então esse valor é o X. O que é que vocês percebem? O X é maior do que o Y, que é maior do que o Z. Porque o calor liberado para formar a água sólida é a maior de todas. A gente olha para o gráfico e percebe isso daí. Então, gente, se eu tiver estados físicos diferentes, eu vou ter ΔH diferente. Por isso que eu tenho que colocar o estado físico, né? Para me dizer qual é o ΔH com aquele estado físico. Então, o estado físico é super importante. Sempre lembrar, o gás é quem tem mais energia. Vamos para a segunda coisa. Alotropia. A gente tem uma aula aí só sobre alotropia, né? Então, o que é que eu quero agora? O que eu quero agora é muito simples. É só vocês me dizerem qual é o alótropo mais estável. Por exemplo, no oxigênio, eu tenho o gás oxigênio e o gás ozônio. Qual é o mais abundante? O gás oxigênio. Se o gás oxigênio é o mais abundante, se ele tem mais, significa que ele é mais estável. E, pô, se ele é mais estável, gente, quando eu sou mais estável, quer dizer que eu tenho menor energia, eu vou ter menor entalpia. Quando eu olho para o fósforo branco e o fósforo vermelho, o branco é aquele que é usado para a fabricação de bombas. Então ele é muito instável, muito. O vermelho, ele vai ter a menor entalpia. Grafite e diamante, grafite tem mais. Então ele é o mais estável, tem a menor entalpia. Enxofre rômbico e monoclínico. O rômbico é o mais estável, ninguém quer ficar na clínica, né? A clínica deixa a pessoa, na verdade, a pessoa está se tratando porque ela está altamente instável. Tá feito? É uma besteira? É, mas ajuda a gente pra caramba, né? Agora, depois que vocês viram isso aqui, que a gente sabe quem é o mais estável, quem tem a menor entalpia, vamos tentar comparar essas duas reações. Vocês estão vendo que tudo é igual nas duas, ó. A diferença é que aqui é grafite e aqui é diamante.
Então, agora, a diferença é o reagente. Então, vamos fazer o nosso gráfico. Eu vou colocar um reagente aqui e o outro aqui, porque a diferença é o reagente. Aqui é entalpia e aqui é reação. Gente, se a diferença é só o reagente, quer dizer que o produto está igual. Está aqui o produto, ó. Então, o que é que eu posso dizer? Eu vou sair, deixa eu só completar isso aqui, ó. Eu vou sair daqui para cá, ou então daqui para cá. Nos dois casos, eu formei o CO2 gasoso. Só que um eu estou partindo do diamante e o outro eu estou partindo do grafite. Quem é o mais estável? O mais estável, que tem mais, o mais abundante, é o grafite. Se o grafite é mais estável, quer dizer que ele tem menor energia. Então aqui em cima vai ficar o carbono diamante mais o oxigênio. Aqui embaixo vai ficar o carbono grafite mais o oxigênio. Então vocês percebem que para sair do diamante, como o diamante tem mais energia, eu vou liberar mais. Então se eu colocasse aqui o pontilhado, ó, como a gente faz sempre, coloca aqui o pontilhado, a gente percebe que para sair do diamante que está lá em cima, é mais energia. Para sair do grafite que está mais embaixo, é menos energia. Então a gente libera mais energia quando a gente sai do diamante do que quando sai do grafite. Quem é a energia quando eu saio do diamante? Eu chamei aqui de Y. Então aqui vai ser o Y e aqui vai ser o X. Conseguiram entender? Então o lance é, quando você vir várias reações que a diferença for só alotropia ou a diferença for só o estado físico, monte o gráfico. Lembrar, gás tem mais energia do que líquido, que tem mais que sólido. E dos alótropos, o mais estável tem menos energia. Aí você monta, cara, chance de errar, zero. Você anula logo a sua chance de errar. Agora, vamos a um papo bacana. Dê uma olhada para essa reação. O que é que está escrito aqui nessa reação? Vamos ler com muita calma. O que está escrito é, se eu tiver 1 mol desse álcool, a gente precisa de 3 mols do oxigênio, a gente produz 2 mols do CO2 e a gente produz 3 mols de água. Gente, quem sofre alguma coisa sempre é o reagente. Então, lembrar da história? Quem perde calor é o reagente. Então, quando ele diz aqui, ó, libera, porque é negativo, 230 kJ por mol, e ele diz de quem, ó? Do álcool. Então, quer dizer que a cada 1 mol do álcool, a gente libera 230. Se eu tivesse 2, eu liberaria 460. Vocês estão vendo como é importante eu saber essa quantidade? Agora, uma coisa que muita gente fica querendo se atrapalhar. Eu posso escrever assim, ó. Libera 230 kJ a cada 1 mol. Detalhe, eu não preciso levar o número negativo, porque esse negativo é só para me dizer libera. Então, na hora que eu escrevo a palavra libera, eu já sei que é negativo. Então, o calor é um valor em modos. O calor liberado é 230. Eu não digo que o calor liberado é menos 230. O menos 230 é só para eu saber que foi liberado. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Libera 230 kJ a cada 1 mol. Gente, se o cara pedisse assim, qual é a quantidade liberada por mol de CO2. Vocês estão vendo que esse 1 mol é do álcool. E quando eu tenho 1 mol do álcool, a quantidade de CO2 seriam 2 mols. Então eu posso dizer que aqui é por mol de álcool ou para 2 mols de CO2. Se libera 230 para 2, não sei nem por que eu fiz assim, né? Para 2, se libera 230 para 2, para 1 mol de CO2 vai ser a metade. Então eu posso dizer, ó, que libera 115 kJ por mol, mas por mol de quem? De CO2. Então ele pode pedir por mol de qualquer um. Então eu já sei a quantidade liberada para cada mol de CO2. Então se tiver 1 mol de CO2, vai liberar 115. Michel, e onde é que tu tirou isso? Da equação. Sabe uma outra coisa que pedem muito? O cara diz assim, qual é a quantidade liberada por grama do álcool? Bora fazer isso? Vou criar aqui mais um pouco de espaço para a gente. O que é que nós sabemos? Poxa, o que está escrito é que se eu tiver 1 mol desse álcool, que é o C2H5OH, a gente libera 230 kJ. Gente, mas 1 mol desse cara, se a gente calcular a massa,
Vocês podem ver, ficaria 2 vezes 12, mais 6, mais 16, vai dar 46. 46 gramas a cada mol. Então, o que é que a gente vai escrever? Se cada mol desse cara tem 46 gramas, eu libero 230 a cada 46. Mas ele quer saber por grama, aqui é por mol, que são 46. Se eu dividir, não é muito difícil, porque 23 e 46, aqui dá 2 e aqui dá 1. Ficaria 10 sobre 2, e 10 sobre 2 daria 5 quilojoules para cada grama do etanol. Então, na real, se o cara perguntar quanto é que libera em função da massa, é só tu olhar se libera tanto por mol, quanto é que pesa um mol. Aí tu descobre por grama. Então, se vocês tiverem paciência ao ler, vocês desenrolam qualquer uma. E, gente, isso não cai pouco não, isso cai muito. Bora fazer assim? Vou colocar aqui mais um exemplo para ver se fica claro e todo mundo se garante. Imaginem que eu diga assim, ó, o hidrogênio reage com o oxigênio para produzir água. Está escrito isso aqui. Vocês estão vendo que são 2 mols do hidrogênio, 1 mol do oxigênio e 2 mols de água. Aí ele diz que o ΔH dessa reação, olha o cuidado que vocês têm que tomar. Sei lá, vou dizer um valor qualquer. É menos 200 kJ para cada mol do hidrogênio. Primeira coisa que tu olha é, o ΔH está por mol. E aqui eu tenho quanto? 2. Então, se ele dissesse quanto é o calor liberado nessa reação, bom, se por mol a gente libera 200, tá escrito, ninguém tem dúvida, tá por mol do hidrogênio para 1. Se aqui eu tenho 2 mols, eu posso dizer que essa reação, ela libera 400 quilojoules. Então ela vai liberar 400 quilojoules. Se não tivesse escrito por mol, se tivesse só o valor, menos 200, já era da própria reação, mas tem por mol. Então, pelo amor de Deus, vai fazer a reação, lê. Lê por quê. Aí se o cara disser, Michel, agora eu quero por grama, o que é que eu sei? Menos 200 quilojoules para cada 1 mol do hidrogênio, não é por mol? Só que o hidrogênio pesa quanto? 1. 1 mol do hidrogênio, se o hidrogênio pesa 1, o H2 pesa 2. Então vai ficar menos 200 kJ para cada 2 gramas. Se eu dividir, menos 100 kJ por grama. Grama de quem? Do hidrogênio. Então é um cuidado que a gente tem que ter para ler o que está escrito. Se ele disser por mol de qualquer substância, você tem que olhar quanto é que eu tenho daquela substância. Se ficou um pouquinho confuso, a gente vai pegar e fazer assim, ó. Eu vou colocar 2 reações. A primeira, eu vou escrever que eu tenho 3A mais B, dando C. E o cara escreve, o ΔH é igual a menos 80 kJ por mol. Quando ele fala por mol, eu tenho que saber por mol de quem. Se ele disser por mol do A, quer dizer que se eu tiver 1 do A, 1 libera 80. Mas eu tenho 3. Se eu tenho 3, poxa, essa reação, ela libera quanto? Ela libera, se 1 mol libera 80, 1 mol do A, como eu tenho 3 mols do A, vai liberar X, onde esse X vai dar igual a 3 vezes 80, que é 240. Então a quantidade liberada nessa reação é 240. Gente, é bem diferente de vir escrito assim, ó. 3A mais B, dando C. E o cara diz assim, o ΔH é menos 240 kJ. Cara, ele não diz por mol. Se ele não diz por mol, isso aqui é o calor liberado para a reação do jeito que ela está aqui. Do jeito que ela está aí o valor liberado. Então, por favor, o lance é só ler o que está escrito no ΔH, se é por mol ou se não é. Tá feito isso daí? Vamos continuar. Agora eu quero 2 ou 3 aplicações para você dizer, porra, eu tô seguro, eu vou fazer qualquer uma. Vamos começar com uma questão super bacana do Enem, bem recente. O cara diz, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química que está aí.
sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, só 40% da energia vai ser disponibilizado. Beleza. Olha a equação. Considere as massas em gramas por mol. Na oxidação de 1 grama só de glicose, qual é a energia obtida para a atividade muscular? Vocês conseguem perceber olhando que o ΔH ele não deu por mol? Ele já deu menos 2.800. Se ele deu menos 2.800, o que a gente vai fazer é só o seguinte, ó. Vou catar meu espaço aqui. Beleza, coloquei tudo que eu preciso. Nós temos aqui que 1 mol dessa glicose, que é o que está escrito, libera 2.800. Então, se eu tivesse 1 mol da glicose, se vocês calcularem a massa da glicose, ficaria 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. 1 mol dessa glicose pesa 180 gramas. Então, 1 mol pesa 180. E pela equação, a gente libera 2.800 quilojoules. Lembrem que não precisa trazer o número negativo, né? Porque eu já estou colocando aqui que libera. Só que ele disse a seguinte coisa, só vai usar 1 grama. Pô, se ele só vai usar 1 grama, significa que a energia que eu vou ter é E. Eu acho que vocês concordam que esse E vai ser igual a 2.800 dividido por 180. Não vou nem fazer essa conta agora. Corta esse zero com esse zero. Isso aqui daria 280 dividido por 18. Só que isso é o total de energia, dá essa quantidade de quilojoules. E o que é que ele falou? Que só 40% é aproveitado para atividade muscular. Então, isso daqui é a energia toda, é 100%. Quanto é que a gente vai aproveitar? Ganhando mais espaço aqui, a gente vai aproveitar apenas 40%. Então, a quantidade que a gente vai aproveitar, a energia que vai ser aproveitada vai ser igual a energia aproveitada. Corta este zero com este aqui, corta esse zero com esse aqui, ficaria 4 vezes 28 dividido por 18. Já não é uma conta tão difícil assim. Se vocês pegarem 4 vezes 28, se fosse 30, 4 vezes 30 daria 120. 4 vezes 28 daria 112. Então aqui eu teria 112 dividido por 18. E poxa, se a gente fizesse algumas aproximações, a gente chegaria perto da resposta. Por exemplo, no lugar de 18 seria mais fácil se fosse 20. Se fosse 20, ia dar 11,2, né? Dividido por 2. Daria o que ali? 5,6. Só que é um pouco menos de 20. Se é um pouco menos de 20, esse valor vai dar um pouco maior. Então, o valor que é um pouco maior do que 5,6, na verdade, é o 6,2. Letra A seria a nossa resposta. 6,2 quilojoules, que dá 40% daquela energia que foi liberada. Dá para desenrolar isso aí, não dá? Bacana, tranquilo, questão boa do Enem, que dá para a gente fazer rapidinho e de boas. Vamos para a próxima? Olha essa daqui. Enem também. Atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe o magnésio metálico em pó, e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água na bolsa, promovendo essa reação. O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da... Gente, primeiro, vocês estão vendo que ele não deu o ΔH, ele colocou o calor dentro da reação. Vocês lembram do que eu falei na aula passada? Se o calor estiver dentro da reação, você vai colocar para o lado dos reagentes. Se eu colocar esse calor para o lado dos reagentes, vocês vão ver que ele vai negativo. Se ele vai negativo, quer dizer que o reagente está perdendo calor. Se está perdendo, esse processo ele é um processo exo. E a gente sabia, porque se eu quero aquecer um alimento, eu tenho que dar calor para esse alimento. Então a reação, ela libera calor para aquecer esse alimento. Então o processo é exo. Só o fato de ser exo, gente, a gente anula a letra C, que fala que é endo, e a letra E, que fala que é endo. Sobra para a gente A, B e D. Na A, ele fala
redução sofrida pelo oxigênio, que é uma reação exotérmica. Vamos ver se aconteceu isso. Toda substância simples tem NOx zero. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Quando chega do lado de cá, o hidrogênio é zero. O magnésio, a hidroxila, que é a principal substância que tem lá nas bases, a hidroxila toda é menos 1. Isso aqui dá menos 2, né? Então esse magnésio aqui, ele seria mais 2. Poxa, se o magnésio era zero e ele vai para mais 2, aumentou. Se aumentou, ele sofreu oxidação. Já o hidrogênio, que é mais 1, ele vai para zero. Pô, se é mais 1 e ele vai para zero, diminuiu. Se diminuiu, ele sofreu redução. Então, quem sofreu redução não foi o oxigênio, foi o hidrogênio. Tá fora. Letra B. Oxidação sofrida pelo magnésio em uma reação exotérmica. O magnésio realmente sofreu oxidação. É a resposta. Mas vamos olhar a outra. Oxidação sofrida pelo hidrogênio. O hidrogênio não sofreu oxidação, ele sofreu redução. Questão muito boa que você faria. Então vamos ganhar confiança na gente. Olha essa próxima. Essa próxima tem um enunciado imenso, aí um bocado de gente se perde, mas não vai ser nosso caso não, ó. O urânio, ele diz que é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde ao ser bombardeado por nêutrons, ele sofre fissão do núcleo e libera uma quantidade de energia de... Ele vai dizer, ó, olhem o que é que ele diz aqui. A quantidade de energia que é liberada por mol do urânio. O isótopo 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do urânio para 3% nas pastilhas. Então, ó, o urânio vai ser 3% das pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir do carvão, o que diminui a quantidade de CO2. E ele fala que o CO2 pesa 44. A queima do carvão é representada por essa equação. Olha a equação. Olha o ΔH aqui. Olhem como ele está em kJ por mol, mas todo mundo aqui é um mol, então pode ser por mol de qualquer um. Aí depois, qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de pastilha de urânio enriquecida utilizado em substituição ao carvão como fonte de energia? Eu vou escrever os dados. Subir aqui, ó. Os dados importantes que eu tenho. A minha pastilha, ela vai ter exatamente 100 gramas. Está escrito no enunciado, eu vou destacar de novo de vermelho aqui, ó, que 3% das pastilhas é urânio. Então quer dizer que apenas 3% dessa minha pastilha, vou colocar aqui, ó, somente 3% é urânio. Gente, 3% de 100 é justamente 3%, me dá apenas 3 gramas. Isso aqui é o que eu tenho de urânio. E ele vai usar para gerar energia. Vamos ver qual é a energia que vai ser liberada por isso aqui. Vocês estão vendo que ele escreveu aqui, ó, que eu libero do 2,35, vamos escrever isso. A gente libera 2,35 vezes 10 elevado a 10 quilojoules a cada 1 mol de urânio. E pelos dados, 1 mol de urânio pesa 235 gramas. Beleza. Só que a quantidade que a gente está usando aqui são 3 gramas de urânio, tá? Inclusive isso aqui está meio estranho, deixa eu ajeitar um pouquinho. 3 gramas de urânio. Beleza. Se eu estou usando apenas 3 gramas, eu posso dizer que o calor que vai ser liberado aqui é Q. Então, usando essa pastilha, que tem 3% de urânio, bora ver qual é o calor liberado. Ah, Michel, mas essa conta é muito difícil. Sabia que não é não? Como é que eu vejo que não é não? Ó, aqui eu tenho 2,35 e aqui eu tenho 235. Beleza. Se eu pegar essa vírgula e jogar para cá, ó, duas casas, em vez de 10 a décima dá 10 a oitava.
Aí fica 235, que eu corto com 235. Aqui dá 1 e aqui também dá 1. Conclusão agora. 3 vezes 10 à oitava. Então isso aqui dá 3 vezes 10 à oitava quilojoules. Gente, isso é a quantidade de urânio. Desculpem, a quantidade de energia que vai ser liberada lá pela pastilha de urânio. Ele quer saber que se eu trocar o carvão pelo urânio, quanto é que eu deixo de produzir de CO2? Agora vamos lá para o CO2. O que é que a equação ela me mostra? Podem ler o que está escrito aqui, ó. Que se eu liberar 1 mol de CO2, se eu liberar 1 mol de CO2 que pesa 44 gramas, ele deu, vou até colocar aqui, ó, se eu passar um pouquinho, aqui, ó, 44, ele deu, né? Tá aqui. Então, se eu liberar 1 mol de CO2, a gente vai ter 44 gramas e a energia liberada é 400 quilojoules. Só que a quantidade de energia que o urânio liberou é 3 vezes 10 elevado à oitava quilojoules. Então a massa de CO2 que não vai ser lançada porque eu usei urânio, então eu não vou precisar dessa energia, vai ser massa de CO2. Vamos tentar desenrolar um pouquinho, ó. Esses dois zeros vão embora com 10 à oitava, fica 10 à sexta. Aí o que é que vai acontecer? 44 com 4, aqui dá 11 e aqui dá 1. 3 vezes 11 dá 33, ficaria 33 vezes 10 à sexta. Então isso aqui dá 33 vezes 10 à sexta gramas. Gente, 10 à sexta são 33 milhões de gramas. Se fosse 33 mil, era quilo. 33 milhões é tonelada. Então isso aqui é exatamente 33 toneladas, que foi o que ele pediu, ó. Qual é a massa de CO2 em tonelada que deixa de ser liberada? 33, letra D seria a nossa resposta. Michel, essa questão ela é fácil, médio ou difícil? Com certeza ela está de médio para difícil, mas sério, dá para você fazer. Paciência, tranquilidade, beijo imenso no coração de vocês e já estou aguardando no próximo vídeo.